Estamos no quarto poder. O poder número 1 foi o poder da contemplação. Poder número 2, o poder da presença de Deus. O poder número 3, o poder da influência. E o poder número 4 é o poder da comunicação. Amém. O texto está, que vamos ler, Gênesis capítulo 11, versículo de número 1. Gênesis 11, 1. Diz assim: naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua. As pessoas avançaram em direção ao leste, descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. Versículo 3, e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedras, e piche em lugar de argamassa. Versículo 4, então disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. Versículo número 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo e disse: eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo, não haverá obstáculos para tudo o que planejarem. Versículo número 7. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra. E eles pararam de construir a cidade. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas e espalhou-as por toda a terra. Babel significa confusão. Babel significa confusão. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua família e sua casa. Eu quero que você me ajude nisso, amém? Diga comigo assim: a minha casa não será Babel. Amém? A minha vida não será uma torre de Babel. Babel significa confusão. O povo que aparece aqui em Gênesis capítulo 11 começou a construção de uma cidade e a construção de uma torre. Por trás dessa construção existiam dois alvos. E se você não está distraído, mas está atento, você sabe quais são esses alvos. E se você está distraído, eu vou te ajudar um pouco. Versículo 4. Então disseram: vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nós nos tornaremos famosos. Alvo número 1, ficar famoso. E o texto diz mais: e não seremos espalhados pela terra toda. Alvo número 2, não queremos que o nosso povo se espalhe pela terra toda. Queremos ficar aqui nesse local, nessa localização. Queremos que o nosso povo fique aqui. Então, dois alvos: não ficar famoso e que o nosso povo fique aqui. E a interferência divina nesse projeto humano aconteceu porque esse projeto humano está em conflito com o plano de Deus, com o desejo de Deus. Porque enquanto o desejo desse povo é ficar famoso, o alvo de Deus é fazer com que o seu nome seja conhecido nos 4 cantos da terra através do seu povo.
E Deus fez isso, começando um povo com Abraão, Isaque e Jacó, que foi chamado de Israel. E através de Israel, o nome do Senhor ficou conhecido entre as nações. Enquanto o alvo desse povo é não ser espalhado pela terra, o alvo de Deus, desde a criação, sempre foi que toda a terra fosse preenchida por pessoas, não apenas um pedaço da terra, mas toda a terra fosse preenchida por pessoas. Isso aconteceu. Hoje nós vivemos isso, toda a terra está preenchida, está cheia de pessoas. Tem pessoas para todo lado. É isso que Deus queria, que toda a terra tivesse gente. Mas esse povo aqui, o alvo deles era ficar ali concentrado num só lugar. Então os projetos desse povo estavam em conflito com o projeto de Deus. É por isso que Deus interferiu. Aqui aconteceu uma interferência divina. E Deus podia parar esse projeto de muitas formas. Deus podia mandar um vento. Deus podia mandar uma tempestade. Deus podia, que mais? Deus podia mandar fogo do céu. Mas Deus decidiu parar esse projeto de um jeito bastante inusitado. Foi ou não foi? De um jeito bastante diferente. Não mandou um vento, não mandou um furacão. Deus mexeu na onde? Deus mexeu na comunicação deles. E de repente cada um começou a falar uma língua diferente. Começaram a falar línguas. E o projeto, o plano parou. Diga comigo, o plano parou. Mais alto, o plano parou. Acabou. E a lição que fica para nós é: onde a comunicação não é eficiente, os projetos fracassam. Vou repetir. Onde a comunicação não é eficiente, os projetos param. Os projetos fracassam. Antes de praticar o poder da comunicação, antes disso, porque é esse o tema da mensagem, antes de você praticar o poder da comunicação, nós precisamos que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, para que os projetos que carregamos sejam projetos aprovados por Deus. Porque se os projetos que carregamos são aprovados por Deus, o céu não vai interferir naquilo que estamos fazendo. Pelo contrário, o céu vai cooperar com aquilo que estamos fazendo. Se os projetos que nós carregamos são projetos aprovados por Deus, ouça isso, se eles são aprovados por Deus, então nós podemos e devemos praticar o poder da comunicação. Sabe por quê? Porque nenhum obstáculo vai parar você. Viveremos vitórias, ouça essa frase, viveremos vitórias diante de todos os obstáculos. Diante de quantos? Diante de todos. E essa frase, eu não estou criando uma frase para impactar você e para motivar você. Eu estou apenas repetindo o que o texto diz. Eu estou apenas repetindo o que Deus disse. E eu vou ler novamente o que Deus disse. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo. E disse, olha o que Deus disse: eles formam um só povo, falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Deus fala mais: logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Deus está dizendo, onde o projeto é aprovado e a comunicação é eficaz, os projetos vão avançar, porque não haverá obstáculo. Os obstáculos serão vencidos. Vitória. Amém. Pastor, o senhor nunca prega de vitória, agora eu estou pregando. Chegou o dia da vitória. Só prega de sofrimento, de luta. Eu sou pastor, a minha pregação é muito de sofrimento, mas eu estou pregando sobre vitória. Hoje é o dia da Bíblia, jogar a Bíblia no teto.
O diabo é imitador de Deus. A Bíblia diz que o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é leão. Você já sabe disso, né? O diabo não é leão. A Bíblia não diz que o diabo é leão. Mas a Bíblia diz que o nosso Cristo é o leão da tribo de Judá. Quem lembra da canção? Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Então o diabo, ele ruge como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas ele não é leão. Por que ele ruge como leão se ele não é leão? É porque ele é um imitador de Deus. E assim como Deus parou um projeto, assim como Deus parou a Torre de Babel, assim também o diabo deseja parar os projetos que você carrega, os projetos que Deus colocou no seu coração. E assim como Deus mexeu na comunicação daquele povo, assim também o diabo vai tentar. Escuta o que eu vou fazer, esse é que eu vou falar, é um plano do diabo. O diabo vai tentar fazer com que a comunicação entre você e seu marido fique confusa. Entre você e seu filho fique confusa. Entre você e o seu funcionário fique confusa. Entre você e o seu amigo. O diabo vai tentar, porque ele é um imitador de Deus. Ele sabe que onde a comunicação não é eficiente, os projetos fracassam. Mas essa pregação aqui é para que você pratique o poder da comunicação. Porque o desejo do seu pastor aqui é que sua família seja um sucesso. É que o plano, o projeto que há sobre você, que você carrega no seu coração, tenha êxito em nome de Jesus. Uma comunicação eficaz só acontece quando nós valorizamos transmissor e receptor. Vou repetir. Uma comunicação eficaz só acontece quando valorizamos transmissor e receptor. Transmissor, quem transmite a mensagem. Receptor, quem recebe a mensagem. Então, comunicação eficaz só acontece quando valorizamos esses dois elementos básicos da comunicação, o transmissor e o receptor. Uma comunicação eficaz, qual é a evidência de uma comunicação eficaz? É quando o transmissor diz A e o receptor entende o quê? A. É quando o transmissor diz B e o receptor entende o quê? B. A pergunta que eu vou fazer para os maridos aqui. Marido, quando você diz A sua esposa entende o quê? Esposas, quando a esposa diz A, o que o seu marido entende? Não esqueçam de que onde a comunicação não é eficiente, os projetos param. O desejo do transmissor é que, quando ele disser A, o receptor entenda A. O que fazer quando a comunicação não é eficaz? O que nós fazemos quando você está falando A e o marido está entendendo B? O filho entende A e você está falando C. O que fazer? Precisamos encontrar o problema. Precisamos encontrar o problema. Amém? O problema pode estar aonde? Pode estar no receptor. Mas pode estar também no transmissor. Você tem coragem de olhar no espelho e falar: eu sou um péssimo receptor, ou eu sou um péssimo transmissor? O problema pode estar no transmissor, o problema pode estar no receptor. É possível que o transmissor, e você atua nos dois papéis, amém? Você é transmissor, você é receptor, amém? Você entende isso, né? Você atua nos dois papéis. Agora, por exemplo, você está atuando no papel de
receptor, porque eu estou falando aqui com você. Então você atua nos dois lados. É possível que o receptor tenha a mensagem certa. É possível que o receptor carregue a mensagem certa. Mas isso não é suficiente para que eu seja um bom transmissor, sabia? Sabia que um bom transmissor não é aquele que apenas carrega a mensagem certa? Não é aquele que apenas diz o que precisa ser dito? Um bom transmissor é aquele que encontra o modelo de transmissão adequado. Vou repetir: o bom transmissor é aquele que, além de ter a mensagem certa, encontra um modelo de transmissão adequado. Eu sou professor de música e eu ensino o aluno, ele aprende, fica feliz, eu também. E o modelo de transmissão que foi ali aplicado, sabe o que eu faço com ele? Eu aplico em outros alunos. Aí chega no outro aluno, sabe o que acontece? Muitas vezes dá tudo errado. Eu chego no outro aluno, o aluno não entende nada. O mesmo modelo de transmissão que deu certo para o aluno A, não deu certo para o aluno B. Sabe o que eu faço? Como professor esse ano eu fiz 24 anos de professor, olha só. Ano que vem eu vou fazer bodas de prata como professor. Fazer 25 anos de professor de música. Quando um aluno não entende, sabe o que eu faço? Eu tento um novo modelo de transmissão. Eu tento 1, 2, 3. O aluno fica achando que eu estou sem paciência, mas eu falo, não, fica calmo. Eu estou acostumado com isso. Eu fico tentando, até que eu consigo. Fala, uau, oh glória. Ele aprende, ele entende, fica feliz, eu também. E isso não significa que esse aluno é menos inteligente que esse. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de modelo de transmissão. Esse aluno, ele precisa de um modelo de transmissão que seja adequado apenas para ele. Entenda isso. Um bom transmissor, você é um bom transmissor? Um bom transmissor não é aquele que apenas tem a mensagem certa, mas encontra o modelo de transmissão adequado. Você precisa entender isso para praticar o poder da comunicação. Talvez você esteja aplicando o modelo de transmissão que você aprendeu lá quando era solteiro, lá na sua casa, lá na sua família. E você está usando esse modelo de transmissão que você aprendeu lá, aplicando sobre a sua esposa. Sabe o que vai acontecer? Babel! De repente você aprendeu um modelo de transmissão do seu pai, e agora você aplica no seu filho que nasceu no ano de 2010. E você está usando um modelo de transmissão que você recebeu do seu pai em 1983. E agora o seu filho nasceu em 2020. E você fala assim, eu vou fazer o mesmo modelo. Qual o resultado disso? Babel! E eu declaro nessa noite, a minha casa não será Babel. Os projetos não vão parar. Porque em nome de Jesus, nós vamos praticar cada vez mais o poder da comunicação. O poder da comunicação. Seja um bom transmissor. Tenha a mensagem certa e escolha o modelo de transmissão adequado. Homens casados, mulheres casadas crescem muito nessa questão, porque a gente tem um desafio diário de encontrar um modelo de transmissão certo. Eu disse coisas para a Sara já, que a Sara achou absurdo. Nossa, não acredito que você está falando isso, mas veio da minha casa. Eu trouxe uma... Para ela era algo assim, de outro mundo. Mas é o modelo de transmissão que eu aprendi na minha casa. Aí eu entendi, eu preciso encontrar o modelo de transmissão adequado. A Sara também já me disse coisas que para ela era totalmente normal.
Eram coisas normais, na realidade dela, na cultura dela, na família dela, mas para mim era algo assim que não combinava comigo. Mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai entendendo que é uma questão de falha na comunicação. Mas Deus nos dá a graça e a sabedoria para que consigamos encontrar o modelo de transmissão adequado. Marido, você já encontrou o modelo de transmissão adequado que funciona com sua esposa? Já encontrou? Oh, fala, Deus. Esposas, você já encontrou o modelo de transmissão adequado? Você já encontrou, Tati, o modelo do Bill? Você já encontrou? Fala, Deus. Ei, Natália vai casar, já encontra antes de casar que é melhor. Poupa muitos conflitos. Aprende bem antes. Eu aprendi só depois que casei. Mas aprendi e tenho aprendido cada vez mais, porque tem um outro fator. A esposa vai ficando mais velha e vai mudando. Ou seja, tem que mudar o modelo também. A minha esposa, minha mulher de 40, um dia foi uma mulher de 20. Hoje ela é uma mulher de 40, daqui a pouco ela vai ser uma mulher de 50 e vai sofrer mudanças radicais. E eu vou ter que, novamente, como homem de Deus, me adaptar e fazer e encontrar um novo modelo. E eu vou fazer isso. E ela também vai fazer comigo, porque nós queremos que os projetos prosperem para a glória de Jesus. Nós queremos isso. E nós aprendemos isso com o nosso Deus. Onde a comunicação não é eficiente, os projetos fracassam. Minha casa não será uma torre de Babel, em nome de Jesus. Mas o problema nem sempre está no transmissor. O problema pode estar no receptor. É possível que o transmissor seja um transmissor excelente. É possível que o transmissor fale a mensagem correta. É possível que o transmissor encontre o modelo de transmissão adequado. Faz tudo certo. E mesmo assim o receptor não entende. Isso pode acontecer. Porque o problema pode estar no receptor. Um bom receptor é aquele que olha além das lentes. Vamos dizer isso? Diga comigo. Um bom receptor é aquele que olha além das lentes. Os meus fracassos, os meus sucessos, as minhas angústias, as minhas perdas, as minhas decepções formam as lentes que eu carrego. Isso é inevitável. Todos nós carregamos as lentes que a vida nos deu. Não tem como fugir disso. Nós carregamos lentes. E um bom receptor, vou repetir, é aquele que olha além das lentes. Muita coisa, quem aqui já deu trabalho para o Espírito Santo? Eu dei muito trabalho para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muita coisa que Deus tentou me ensinar, eu tive dificuldade de aprender, porque eu estava olhando através das lentes que carrego. Um menino simples, uma cidade simples, uma realidade simples, e Deus ensinando coisas poderosas. E eu com aquela lente, um menino feio, magro, com o nariz torto, pesando 50 quilos, com 1,73 de altura, com a autoestima no mais baixo nível que você possa imaginar. E Deus querendo me ensinar coisas poderosas do Evangelho, e eu com as lentes quebradas, sujas. E o Espírito Santo ali, pacientemente, vamos, você vai aprender. Um bom receptor é aquele que olha além das lentes. Eu tive que aprender a olhar além das lentes. Você está aqui me ouvindo? Será que você tem recebido as mensagens que eu ministro aqui, olhando além das lentes? Porque a minha proposta aqui não é que você jogue as lentes fora, porque a sua lente é a sua história. Amém?
Eu não quero que você jogue a sua história, porque a sua história é seu testemunho. Eu não quero que você pegue a sua lente e jogue no lixo. Eu quero que você coloque de lado, sabe? Ó, vamos ouvir o pastor pregar hoje. Deixa eu tirar a minha lente. Eu quero que você faça isso. Imagina o desafio de um pastor que prega. Eu tenho que encontrar um modelo de transmissão que abranja todos vocês. Pessoas completamente diferentes. Então o desafio é grande, sim ou não? Eu estou tentando trazer aqui realidades espirituais, verdades de Deus para vocês. Aí aqui como pastor e pregando para um público, eu tenho que encontrar um modelo que bata mais ou menos com todos, assim, um modelo meio que padrão, mas é difícil. O meu desafio como pastor é ser um bom transmissor, mas você também tem um desafio que é essa noite. Não seja um receptor passivo. Você também, aqui, me ouvindo, tudo isso que você está recebendo, não vai atingir seu coração se você não olhar além das lentes. Você precisa colocar as lentes de lado, para que você consiga entender aquilo que está sendo colocado de forma pura, cristalina. Porque muitas das nossas lentes são lentes quebradas, são lentes sujas. Mas Deus quer que você olhe além das lentes. Além das lentes. Não existe comunicação sem conexão. Não existe comunicação sem conexão. Antes de me comunicar, eu preciso me conectar. Eu posso mandar uma mensagem agora para você, ó, no WhatsApp. Mandar uma mensagem para você agora. Se você não tem conexão aí no seu celular, o que acontece? A mensagem fica com um V só. Não fica com dois, né? Eu tirei o V azul do celular. Quem fez isso? Diz que não pode confiar em quem faz isso, mas isso é mentira. Eu tirei o azul, porque a pessoa viu o que eu vi. Aí eu tenho que responder na hora e não dá. Aleluia. Mas se eu mando uma mensagem para você, você está sem conexão, se você está sem conexão, é um V só. Mas se você está conectado, eu estou conectado, você está conectado, 2V, aleluia. E se você não desativou aquela função do azulzinho, eu vou ver que você viu também. Porque não há comunicação onde não há conexão. Antes de me comunicar, eu preciso me conectar. Conexão, ouça isso, conexão é quando eu abraço o coração de alguém. Vou falar de novo. Conexão é quando eu abraço o coração de alguém. É difícil. Você já abraçou o coração de alguém? Conexão é isso. Você não vai ganhar os ouvidos do seu marido se você não ganhar o coração do seu marido. Você não vai ganhar os ouvidos do seu filho se você não ganhar o coração do seu filho. Uma verdade simples, mas que fica no esquecimento. Você não vai ganhar o coração da sua esposa se você não ganhar, aliás, você não vai ganhar os ouvidos da sua esposa se você não ganhar o coração dela. Amém? Você sabe por que nós ouvimos o Evangelho? Você sabe por que nós estamos ouvindo o Evangelho e damos crédito à pregação da cruz e do Evangelho? Você sabe por que nós ouvimos Jesus? Você sabe por quê? Porque Jesus, antes de ganhar os nossos ouvidos, Ele ganhou o nosso coração. Antes de Jesus ganhar os seus ouvidos, Ele ganhou o seu coração. De que jeito? Morrendo na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que Ele sofreu por nós, Ele ganhou o meu coração. Antes de ganhar os meus ouvidos, o meu mestre ganhou o meu coração. E a pergunta final agora: o que você vai fazer
para ganhar o coração do seu marido? Aleluia. Subiu de nível agora, né? Estamos num outro nível agora. O que você vai fazer para ganhar o coração da sua esposa? O que você vai fazer para ganhar o coração dos seus filhos? O que você vai fazer? Porque não existe comunicação onde não existe conexão. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo assim. Jesus, você pode falar um pouco mais alto? Jesus, me ajuda a ganhar o coração daqueles que eu amo, daqueles que estão à minha volta, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Me ajuda, Jesus. Faça de mim um transmissor excelente. Faça de mim um receptor excelente. Com humildade, eu me coloco diante de Ti, como um bom aprendiz. Nessa noite, eu estou disposto a mudar o padrão de comportamento, as minhas ações, para que a comunicação na minha casa, na minha família, em todas as esferas de relacionamento, seja excelente. E para que os projetos que o Senhor plantou em mim tenham êxito e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.